Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse programa Todo Santo Dia. Hoje eu quero falar de um tema muito especial, que é uma dualidade que eu vivo, você vive, que é luzes e sombras. Eu não sei se você sabe, mas esse é inclusive o nome do meu mais novo livro, que foi lançado pela Citadel, uma das maiores editoras do Brasil. E esse livro, gente, ele é muito mais do que um romance. Esse livro, ele trabalha exatamente forças invisíveis, interior, que nós, muitas das vezes, não nos damos conta e por não nos darmos conta, a gente acaba parando a nossa vida. A gente acaba desanimando e não indo atrás dos nossos sonhos. Esse livro, ele veio para o meu coração exatamente num dia em que eu não estava esperando por ele, e é assim as coisas de Deus, né? Eu vejo que no Novo Testamento, sempre quando Jesus chegava, na maioria das vezes a pessoa não estava nem esperando ali por Jesus, ele chega, muda a vida, muda tudo e começa algo novo. E foi assim comigo em relação a esse livro. Eu abri a Bíblia despretensiosamente, quando eu abri, veio uma história para mim completa, que é exatamente esse livro Luz e Sombra, onde a protagonista, a principal, que é a Liz, ela vai ter uma luta, vai travar uma luta no reino das trevas. Ela se apaixona pelo bonito, belo Sadá, e o Sadá manipula completamente a Liz, que ela tem um poder que se chama o poder de gerar energia. Ele manipula ela, seduz ela, e faz com que ela crie esse reino das trevas, que é Dragon. E lá em Dragon, nesse planeta sombrio, todas as pessoas, elas são exatamente manipuladas a fazer aquilo que Sadá quer. E eles vivem exatamente nessa saga, nesse lugar de sombra, onde eles são chipados, eles tomam vacinas, eles não podem desenvolver qualquer tipo de emoção. E ela, estando naquele lugar, ela nem percebe que isso está acontecendo. Porque tem momentos da nossa vida, se você se habitua com aquilo que você está vivendo, você nem acha mais que aquilo é algo ruim para você. Então, Luz e Sombra traz toda essa parte aí de luz, de sombra, de possibilidade, de impossibilidade. E eu trabalho muito aquilo que está dentro do teu coração. Por quê? Porque a Liz, ela passa por todas essas dores, gente. Imagina. Ela é, na sua essência, né, ela nasceu, assim como Sadá, num planeta de luz, que é Ievé. Ievé não existe qualquer tipo de sentimento ruim, como inveja, como discórdia. Ievé é um planeta de total luz, mas existe exatamente o Sadá que se levanta. Ele tem, o poder dele é de manipular, e ele é muito bonito. Tanto que eu imaginei o Sadá como sendo um Ben Affleck, né? E por ele ser aquele manipulador, aquela pessoa que manipulava as energias, ele começou a ver que as pessoas tinham muito orgulho, admiração por ele. E ele diz assim, não, tipo, se eu sou esse cara todo aí, as pessoas, na verdade, eu posso ter o meu próprio reino, eu não preciso ficar sobre a ordem de ninguém. E é quando o livro começa. E quais seriam os pontos que eu queria aqui trabalhar com vocês, para vocês que não conhecem o livro, não têm ele ainda? É você perceber um primeiro ponto, que por maior que seja o teu desafio, por maior que seja a tua dificuldade, por maior que seja a pressão que hoje seja colocada na tua vida, existe uma possibilidade de recomeçar. E o nosso recomeço, na maioria das vezes, primeiro tem que partir de nós. Então você vai ver logo no primeiro capítulo que a Liz, ela engravida. Por quê? Porque Sadá diz assim, olha, eu tenho que ter um filho dela. Porque se eu tenho o poder de manipulação, ela tem o poder de criar energia, o nosso filho vai juntar isso tudo e eu vou conseguir criar vários reinos do mal. E daí eu vou dominar todo mundo, né? Então, esse é o plano de Sadá. Só que ele não sabia que quando aquele filho fosse para o ventre da Liz, a Liz ia começar a desenvolver, relembrar o amor. E quando isso acontece, ele fica desesperado. Ele diz assim, eu preciso fazer com que esse menino nascer, ele vá-se embora para um reino muito longe daqui. E qual é esse reino? Adivinha aqui nos comentários. Qual que é? É o planeta Terra. E o menino é jogado para o planeta Terra. A Liz, nesse dia de eclipse, ela é capturada pelos Ievanos, só que ela só consegue ser capturada porque ela dá um grito. E sabe qual é o grito que ela dá? Misericórdia. Então, tem um grito dentro de você, existe uma voz. Eu sempre falo, né? Dentro de cada um de nós existe uma voz. E essa voz, ela precisa sair. O teu grito precisa vir para fora.
Enquanto você ficar com essa voz oprimida, às vezes tem pessoas que vivem tendo dor de garganta, vivem tendo um monte de dores e acham que isso tudo é do corpo e muitas das vezes é da alma. Você precisa, a partir de hoje, desse momento que você está ouvindo, porque nada é por acaso, você precisa começar a soltar a tua voz. Por mais que você se sinta insegura, por mais que você se sinta que ainda não é capaz. Eu sempre falo, gente, que as coisas elas não começam pronta, elas vão ficando pronta. Você não nasceu pronto. Você chegou no dia lá para ir para uma festa, você não acordou pronto. Você vai lá, vai tomar um banho, vai escolher a roupa, vai colocar a roupa, vai cuidar do cabelo, vai se maquiar. Então, tudo isso nos mostra que você vai se aprontando. Às vezes você fica desesperado porque você já quer estar pronto, você já quer estar pronto, você já quer estar com tudo resolvido. E não funciona dessa maneira. Você precisa fazer com que as coisas caminhem. Você dá um passo, aí Deus dá o chão, aí você dá outro passo, aí ele dá 10 passos em tua direção e as coisas vão fazendo. Então, assim, você nunca vai se sentir pronto. Anote isso aí. Você nunca vai se sentir pronto. A própria Liz, do livro, a protagonista, que tinha todo esse poder, ela, por muitos dos momentos, ela se sente segura, ela se sente incapaz. Por quê? Porque dentro de nós, a gente nunca se sente pronto. É porque a gente vai se aprontando na caminhada. A gente vai se aperfeiçoando na jornada. Se você vê, por exemplo, a história de Moisés na Bíblia, é muito forte, porque Moisés ele fala assim para Deus, Deus, eu sou gago. Como que eu vou chegar lá pro faraó dizer que eu vou libertar todo mundo se eu sou gago? Aí eu quero falar agora para você que está aqui me ouvindo, ó, nessa outra câmera aqui, ó. Quero falar para você. Veja só, escute uma coisa. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que dar um passo de fé. Moisés ele não entendia que ele estava pronto, mas o que ele fez? Ele confiou na palavra que Deus liberou para ele. Mesma coisa de Gideão. Você pega a história de Gideão, Gideão diz assim, eu sou o menor da minha tribo. Eu sou o menor. Só que Deus não via ele como menor. Pega Davi. Davi já foi o contrário deles dois. Davi é medonho, gente, porque Davi, embora fosse visto por todos como pequeno, ele se via como Deus olhava para ele. Tanto que quando ele foi vencer Golias e ele chegou lá, ele não ficou perguntando, nossa, será que eu vou morrer porque esse cara é muito maior que eu e tal, nanã. Ele pergunta assim, vem cá, qual é a recompensa para quem matar esse gigante? Então, o teu mindset, a tua forma de pensar, a tua forma de agir vai trazer os resultados que você quer ou não para a sua vida. Só que você tem que lembrar disso. E esse ponto eu trabalho muito. A história da Liz trabalha muito. Você vai ver exatamente uma protagonista em que, na estrada da vida, ela vai colocando o pé. Ela vai dando um passo de cada vez. Ela enfrenta a maior sombra que poderia ter na vida dela, que é exatamente um planeta de trevas. E quantas vezes não é você que está com essa treva, essa força invisível, esse bloqueio? É como se fosse uma marcha ré. Não é nem que você se sente parado, é pior. Você se sente andando para trás. Só que eu sempre imagino a vida da gente assim, gente. Pega essa chave que é poderosa. Imagina que Deus é um grande arqueiro e que você é a flecha. O que o arqueiro faz antes de soltar a flecha? O arqueiro vai pegando a flecha, vai botando para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Daí ele mira e aquilo que parecia ser o fim, tá esticado, tá lá atrás, vai para o alvo com a maior velocidade do mundo. Então hoje pode ser que você esteja se sentindo caminhando para trás, mas é exatamente o arqueiro fazendo você se impulsionar para frente. E é isso que a gente percebe muito, é um ponto que a gente percebe muito na história de Liz. Vai ter momentos que você diz assim, nossa, mas ela era geradora de energia, ela morava exatamente no planeta de luz, ela tinha todas as possibilidades para viver o melhor tempo da sua vida e tal. Só que ela vai para o pior lugar, ela vai para as trevas, ela vai para a impossibilidade, ela vai para tudo aquilo que vai fazer ela paralisar e não realizar os seus sonhos. Mas daí ela tem uma atitude, que é o grito de misericórdia, e depois dessa atitude ela tem uma segunda chance. E daí o segundo ponto que eu quero trabalhar contigo é que na nossa segunda chance a gente vai ter que ter os mentores corretos. E quando ela volta para Ievé, ela se restabelece. Eles vão dando exatamente todos os nutrientes para ela se restabelecer, porque ela está numa frequência muito elevada, e Ievé é muito elevado, e ela precisa passar um tempo, inclusive, dentro de uma bolha, para que toda aquela energia boa não dê uma confusão nela, porque ela está influenciada sobre o mal. E é muito interessante, gente, que
a gente percebe em cada passo do livro que você vai lendo que os nossos mentores, eles são verdadeiros anjos na nossa vida. Existem pessoas que você vai lembrar agora eu falando que se não fossem essas pessoas, algumas coisas não iam ter acontecido na tua vida. Então, fica atento para os anjos que Deus manda, fica atento para as pessoas que surgem, porque quando Deus quer mudar alguém de mesa, ele muda as pessoas que estão sentadas à tua mesa. Quando Deus quer mudar o teu destino, ele muda as conexões que você começa a fazer. Porque quando você tenta abrir, por exemplo, um cofre, se for a pessoa errada tentando abrir, você não vai conseguir abrir esse cofre. Você vai tentar várias senhas e você vai ficar horas, dias, meses, até anos, você não vai conseguir. Mas quando é a pessoa certa, que sabe o código, ela abre na mesma hora. Na sua vida é assim. Se tem coisas que você ainda não está alcançando, se tem coisas que ainda não estão acontecendo, é porque você ainda não está sabendo o código. Você ainda não tem a senha. Vocês já viram? Hoje tem muito acontecido isso, né? A gente vê casas, principalmente aqui em Alphaville, onde eu moro, que é uma das minhas residências, eu vejo que as casas elas têm tido portas muito grandes. Mas por maior que seja a porta, a chave vai ser aquela chave pequena, não é um código, né? As pessoas põem um código assim, você digita e entra. E assim vai ser na sua vida, assim vai ser o seu próximo passo. E a Lisa, a protagonista, ela teve esses mentores. Os mentores, eles servem exatamente para isso, para nos mostrar um caminho, nos mostrar uma direção. São pessoas que já viveram algumas coisas que a gente quer viver. São pessoas que já passaram por algumas jornadas que a gente quer passar. E quando você vai ouvindo o conselho da pessoa certa, a coisa certa você vai fazendo. Porque não tem coisa pior do que você ouvir conselho da pessoa errada. Não existe coisa pior do que você seguir um conselho de alguém que nunca realizou algo. Se você, por exemplo, quer ser um grande empreendedor, você jamais pode ouvir o conselho de uma pessoa que é um servidor público. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem a autoridade para te dar um conselho, ela não é um empreendedor. Então, se você quer empreender, você tem que escutar conselho do empreendedor. Da mesma forma, se você quer concurso público, você não tem que escutar conselho do empreendedor, você tem que escutar o conselho de quem conseguiu aprovação no concurso. Ficou 8, 10 horas estudando lá para ter a aprovação. Então, o conselho, quem tem a autoridade de dar o conselho é quem passou por aquela estrada e sabe exatamente o que te falar sobre aquela estrada. Não adianta eu querer te falar de uma estrada que eu nunca percorri. Não adianta eu querer te dar um conselho do qual eu nunca fiz. Eu vou te dar um conselho a partir do meu padrão de pensamento, da minha programação mental. E muitas das vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente pede o conselho ali do amigo, que está mais próximo, da pessoa e tal. E às vezes é uma pessoa que é uma pessoa super bacana. É uma pessoa legal, mas ela não tem autoridade para te dar conselho. Então, a Liz, ela foi exatamente para um reino onde as pessoas que estavam lá, elas tinham toda a autoridade para aconselhar a Liz para a nova trajetória que ela ia viver. E quando ela vem para o planeta Terra, gente, ela esquece absolutamente de tudo, porque ela é uma Evana, ela não é uma terráquea, ela não é um ser humano como nós. E ela esquece absolutamente tudo, ela não lembra de nada, ela não sabe que ela é Evana e tal, e ela vem, no dia que ela vem é uma grande tempestade, tem um naufrágio, todo mundo morre, menos ela, lógico que ela era uma Evana, mas ninguém sabia, nem ela. E é muito legal porque o livro, né, ele vai desenrolando e cada desenrolar da história vai trazendo ensinamento. Quantas vezes você já não se sentiu perdida como ela? Talvez hoje. Hoje você esteja ouvindo esse vídeo e você diz assim, nossa, Andresa, eu me sinto perdida, eu me sinto sem direção, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu faço. E quando a gente não sabe o que fazer, qualquer caminho serve. Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer coisa funciona. E, no fundo, isso não é verdade. Porque se alguém me ligar e dizer assim, Andresa, eu quero te encontrar agora. Eu preciso te ver nesse exato momento. A primeira coisa que eu vou fazer lá para a pessoa é dizer assim, olha onde você está, né? Para a pessoa colocar ou no GPS dela, ou no Uber, o mapa não tem mais, né? Antigamente, na minha época, usava muito mapa, agora não é mais. E eu dizer o endereço que eu tô. Então, para você ir para algum lugar hoje, você precisa saber onde você está. E o que eu vejo é que a gente às vezes fica muito perdido. A gente fica perdido por causa da nossa ansiedade, a gente fica perdido às vezes por causa dos nossos medos, a gente fica perdido às vezes pela rapidez do dia a dia. E ali estava perdida, mas ela estava completamente perdida, ela nem lembrava, gente, ela não tinha memória mais. E eu queria trazer isso para ti hoje. Se você se encontra perdido, se você se encontra sem direção, no livro você vai encontrar exatamente qual foi a maneira que ela começou a se reconectar com ela. E eu já posso te dar algumas chaves aqui, né? Ela encontrou
pessoas, e as pessoas, elas fazem a gente reencontrar o nosso rumo. Ela reencontrou-se com ela mesma. Então, ela ia muito para um conservatório. Na história você vai ver, tinha um conservatório onde tinha músicas, tinha muitos instrumentos. E a música, gente, ela faz a gente se conectar muito com a nossa alma, com o nosso interior. Uma música bacana, ela traz uma reflexão profunda. E a Liz, ela foi mergulhando cada vez mais dentro dela. Porque se você anda 10 metros para fora, você tem que andar 10 metros para dentro. Se você anda 20 quilômetros para fora, você tem que andar 20 para dentro. A vida, ela não pode ser só ida. A vida, ela tem que ir, voltar, ir, vir. Percebe as batidas do coração? Tem pessoas que, às vezes, por não entender o jogo da vida, não gostam de viver, né? Tipo, acorda sem vontade, vai trabalhar sem vontade. E, às vezes, você diz assim, mas por que isso acontece comigo? Porque você não entendeu ainda o jogo da vida. Aí você diz assim, Dede, qual que é o jogo da vida? O jogo da vida... Ó, vou até te dar um exemplo. Se você, por exemplo, né? Eu mesma, Andresa, eu não gostava de assistir jogo de tênis. Por que eu não gostava de assistir jogo de tênis? Porque eu não sabia como funcionavam as regras do tênis. Quando você não sabe a regra do jogo, você não gosta do jogo. Depois que você aprende a regra do jogo, você passa a gostar do jogo porque você entendeu o jogo. Mesma coisa as regras da vida. A regra da vida é como se fosse uma espiral, gente. Aqui tá você, aqui tá a vida, né? Aqui tá o início. Aí, ó, é cima e baixo, cima e baixo. É uma espiral, assim, ó. É uma espiral. Só que ainda quando você tá embaixo, percebe que você já não tá mais no mesmo lugar? Que você caminhou e que o próximo estágio é cima? Então, a regra do jogo é essa. É igual a batida do coração. A partir do momento que o coração é assim, ó. Não é isso? Quando ele para de bater, você morreu. Então, enquanto o coração estiver batendo, vai ter que ter cima e baixo. Não tem como você passar pela vida sem você passar pelos problemas da vida. Não tem como você passar pela vida sem você passar pelas decepções da vida. Não tem como você passar pelas vidas também sem você passar pelas alegrias da vida. Por quê? Porque a vida é isso, é esse jogo. É uma hora você tá bem, outra hora você tá tendo que lidar com uma coisa que foi difícil, uma hora você tá indo para uma festa, outra hora você tá tendo que ir para um enterro. E isso é o jogo da vida. Aí quando você entende esse jogo, você começa a saber jogar. E daí a jornada vai ficando mais fácil. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que você hoje está no topo da montanha. Você é uma pessoa bem-sucedida, você realizou seus sonhos. Qual é que é o jogo da vida? Tá em cima, depois vai estar embaixo. Por quê? Porque se você quiser escalar uma montanha maior, você vai ter que descer da montanha que você está para você escalar a maior. Então, esse é o jogo da vida. O jogo da vida é esse movimento, é essa dinâmica. E tudo isso eu trabalho no livro Luzes e Sombras, através de um romance, de uma ficção, de uma protagonista que é a Liz, onde ela vive as tuas dores, onde ela vive os teus medos, onde ela vive perdas que são perdas que ninguém vem na Terra, por exemplo, ninguém deseja, quando tem um filho, enterrar o filho, porque não é a ordem lógica. A gente não tem um filho para perder o filho. E a Liz passa pela maior dor que eu posso imaginar, que é a dor da perda do filho. E até então ela não sabe o que aconteceu com o filho dela. E quando ela vai resgatá-lo, vai ter outro momento da história que eu não posso contar, porque senão eu dou spoiler, mas que é uma nova perda. E ela se vê de um jeito assim, tipo, sabe, no fundo do poço. É como se ela estivesse lá em cima e ela tem que descer tudo para ter que subir novamente. Só que a vida é isso. Então, esse livro vai te despertar para um novo momento. Esse livro vai te despertar para você mergulhar dentro de você. Os livros fazem isso com a gente, né? Eu gosto muito de ler porque quando a gente lê, a gente vai entrando dentro de um universo que é o nosso universo, é o nosso interior. E eu vejo que a nossa geração cada vez lê menos, cada vez se interessa menos pela leitura porque é natural. Tem tudo muito rápido, tudo muito fácil. Mas quando você lê, você acalma a sua alma, você acalma o seu espírito, você tem insights, você constrói, você planeja, você tem ideias. Gente, a leitura, ela desenvolve a tua criatividade, a leitura faz você sentir, pensar e imaginar coisas que você não imaginaria se você não estivesse fazendo aquela leitura. Então, a leitura é algo muito poderoso, é algo muito forte. Por isso que eu tenho 5 livros, não sei se você me conhece como autora, mas eu tenho 5 livros. O meu primeiro livro foi o Todo Santo Dia. Depois eu lancei o livro Espiritualidade. O Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu, que trabalha identidade. Depois o Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. E agora, por último, esse livro que é Luz e Sombra, que eu tenho certeza que vai virar uma série, vai virar um filme. É algo que realmente precisa vir
para os nossos jovens, para os nossos adultos, para que nesse processo de identificação você se redescubra. Por quê? Porque a maior vitória, gente, não é aquela que a gente realiza fora. A maior vitória é aquela que a gente realiza dentro de nós. Então existe uma batalha, que é a batalha da sua mente. Quando você acorda, você precisa batalhar porque você não quer acordar. Quando você está no trabalho, você precisa batalhar porque você não quer estar ali. Quando você está... Existem várias batalhas que você vai seguindo. E enquanto você não sai vitorioso da sua mente, você não sai vitorioso da vida. Porque não tem como ter vitória na vida se você não tiver vitória pela sua mente. Por quê? Porque a sua mente, lembra, ela mente. Então ela vai fazer aquilo que o teu pensamento está conduzindo. Então se você não tiver uma mente fortalecida, um pensamento que é para o teu bem, para a tua prosperidade, você vai cair. Não tem como, você vai cair. E daí o desafio é que quanto mais você cai, mais você se desanima. E quanto mais você se desanima, menos você faz. Então você precisa fazer uma reviravolta, que é o que a Liz fez. Ela se vê no fundo do poço, ela se vê no lugar de trevas, mas ela viu que existe possibilidade, existe uma luz no fim do túnel. E quando você percebe essa luz, você precisa se agarrar com todas as forças nela, você precisa acreditar nela, você precisa querer ela de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sabe, gente, não pensa muito, eu sempre brinco com isso, não fica pensando muito, que se você pensar muito, não vai dar bom, sabe? Vai fazendo, porque assim, é que nem quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha muito medo, sim, sabe? Tipo, eu tinha vergonha, eu tocava no microfone, eu tremia. E aí o Rufino falou uma vez pra mim, né? Muito amigo meu, Geraldo Rufino, que ele falava assim que ele já palestrava muito e tal, e ele falava assim: aí, Dedê, quando eu vou palestrar, eu penso só na pessoa, penso aquela pessoa, se eu transformar uma vida, tá maravilhoso e tal, não sei o quê. E daí eu percebi que quando eu tava nervosa e tal, tava se referindo a mim, ao meu medo de passar vergonha, de não agradar, de não falar coisas que a pessoa gostava. E daí, quando eu fui pro outro, se eu transformar uma vida, tá maravilhoso. Se uma pessoa sair transformada, tá incrível. Aí eu mudei. Aí eu comecei a não ficar com medo mais e parei de pensar. Por quê? Porque quando você entra na batalha, você não tem mais tempo de pensar. Se você vai pro ringue, o cara que tá no ringue, irmão, pra receber soco, ele não tem tempo pra pensar, não. Ou ele bate, ou ele se defende, senão ele cai. E assim é o jogo da vida. Enquanto você tá pensando muito, eu entro no ringue, eu não entro no ringue, você não vai entrar no ringue. Entra, cai de cabeça, depois você resolve o que você vai fazer, você entendeu? Aí, Dedê, mas você tá me ensinando a ser precipitado. Não. Eu tô te ensinando as regras do jogo. Eu tô te dizendo que se você pensar muito, você não vai fazer. Se você pensar muito, você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo. Eu tô te ensinando a queimar as pontes. Eu fui para um treinamento do Tony Robbins, para mais de um dele, né? E Tony Robbins é o maior treinador do mundo, né? E eu fui para um de Las Vegas que ele exatamente falava isso. Ele falou assim, olha, queima as pontes. Queima todas as pontes. Queima os barcos. Que não exista barco para você voltar. Vai. Porque se você queimar as pontes e queimar os barcos, você não vai olhar para trás. Porque o que faz muitas das vezes a gente olhar para trás, a gente diz assim, tipo, se não der, eu volto. Se não der. Aí a gente nunca entra de cabeça, a gente nunca faz o que tem que ser feito. Então faz, cara, faz. Confia, acredita. Porque quanto mais você acreditar, quanto mais você se colocar nos lugares, nas situações, os caminhos vão se abrindo, as portas vão se abrindo. Eu tenho uma frase no livro, que acho que é o Todo Santo Dia, que eu falo assim, quando você se abre para a vida se abre para você. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, às vezes, você quer que o mestre apareça antes de você se colocar no ringue. Não tem como. Se coloca no ringue, se coloca na vida, entende as regras do jogo e vai jogar. Vai ter hora que você vai ganhar. Vai ter hora que você vai perder, vai ter hora que vai dar certo, vai ter hora que vai dar errado. Vai ter hora... Assim, lembra sempre que a Terra é planeta, querendo ou não, de muita escuridão. Inclusive, ele está sobre o domínio, eu creio, né, do mal mesmo. E a gente percebe isso muito pela frequência que a gente tem no nosso planeta Terra, que é uma frequência de medo, é uma frequência de ansiedade, de insegurança. Então, a gente vibra muito nessa matrix. Então, você realmente vai ter que lutar. Vai ter que lutar com todas as forças. Você vai ter que criar a tua realidade, você vai ter que criar esse tempo, você vai ter que criar esperança, vai ter que criar fé.
Então, não fique esperando que aconteça do lado de fora, que alguém te promova, que alguém olhe por você, que alguém te ache bonitinha, bonitinho. Não, não. Fique esperando não, porque senão vai esperar sentado. Seja você, a se levantar, fazer o que precisa ser feito, arriscar, ousar, a saber que é possível sim, que eu mesmo conheço milhares de pessoas. Olha, os bilionários, todos que eu conheço, eles não tinham um centavo. Janguier mesmo era engraxate, virou um bilionário. Carlos Wizard, de até 30 e poucos anos, trabalhava no banco, foi demitido e, tipo, quando foi demitido, estava com os filhinhos gêmeos que ele tinha, a esposa estava grávida, 30 e poucos anos, não tinha um centavo, ainda com a mulher, 2 filhos para cuidar e um na barriga, e criou uma empresa bilionária, é um bilionário hoje. Clemilda também, que eu entrevistei já, a mesma coisa. A Latifa, que está chegando agora, também que eu vou entrevistá-la. E a mesma coisa, combinada. Ela é dona da Consigás e veio lá de baixo, na época que ela estava na escola. Ela não tinha nem roupinha para usar, não tinha nem sapato, não tinha nada. Veio de baixo e construiu uma das maiores empresas que tem hoje aqui no Brasil de gás. Então é isso, gente. Coloca o pé que Deus vai te dar o chão. Você não me acompanha ainda, vai lá no meu Instagram, Andresa Carício Oficial. Tem os meus livros. Os livros eu deixo lá no link. Se não tiver, tem um telefone. Manda um oi nesse telefone, que eu mando o kit para ti. Faço frete grátis, faço chegar aí para você. Faço a dedicatória no Todo Santo Dia, se você escrever lá pedindo. Porque eu tenho certeza que quando você começar a ler coisas novas, saber de coisas novas vão acontecer na tua vida. Porque a tua vida vai mudar quando você se decidir mudar. Então vai lá no meu Instagram, me segue, não sei por onde você está me vendo, acompanha eu aqui no YouTube também, porque sempre tem coisa nova, eu tenho cursos, eu dou palestra, eu quero que você vá para um próximo nível. Combinado? Tamo junto? Então escreve aqui, tamo junto. Beijo no seu coração.